Mas se a gente for fazer uma leitura assim bem séria mesmo, com certeza tem a ver com a cultura, né? No Brasil mesmo, cara. Você vai. Muita coisa sim. O pessoal lá tem um comportamento, os crentes têm um comportamento muito diferente dos cristãos aqui do Rio de Janeiro, né? É. Em relação à bebida, à comida, né? Por exemplo, tem doutrinas em que você não pode comer frango ao molho pardo, que está comendo sangue. Fica sangue, é judeu, virou judeu. Entendeu? Aí, assim, Mistura o judaísmo, cara, faz uma misturada. aí, quer dizer, isso tem a ver com a cultura doutrinária, né? Aquele grupo, aquela doutrina acha que comer frango ao molho pardo é pecado. Então, assim, de Come maneira sangue. fria, dá para se entender que a cultura influencia na nossa percepção do que é pecado, do que é santidade, né? E tatuagem gosta de usar aqueles textos de Levítico, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver o contexto Ali a leitura de ali não pintar é o corpo sobre isso. daquele tempo com hoje, o tempo do Espírito Santo. Aí eu gostei de um pastor que uma vez falou, pô, pastor, mas o senhor tem problema de saúde? Ele tem. Eu falei, então o senhor também está em pecado, está cuidando do tempo do Espírito Santo. Não, ali em Porque, pô, Levítico, a proibição é que as pessoas tatuavam o nome de outros deuses, é né? idolatria também. Às Não é vezes, quando as pessoas necessariamente a morriam ideia também. de marcar o corpo, né? E não tem a ver com o templo do Espírito Santo. É. Fala, Não, Francisco. tem nada a ver. É, existe aí umas coisas que eu acho que é bobagem. Veja bem, quando eu vim do mundão para o evangelho, eu trazia várias coisas do mundo. Eu usava os cordões de ouro, Ih, era bicheiro aí, o cara matador aí. Olha aí, Jair. usava, Era bicheiro, usava, matador. usava os Pensei que era da quebrada, A rapaz. quebrada lá de São Pode Paulo Pensei aí. que era da quebrada. E aí eu tocava as músicas, eu tocava as músicas, tocava não, eu toco as músicas de Zé Ramalho no violão, que eu era celesteiro. Ah, me amarro. Então, eu tocava Vida as de músicas de Zé gado, Ramalho. irmão. Vida de gado aí, ó. É Tem mais umas real do letras que boas. nunca. Tem umas E letras aí, boas. Zé e aí Ramalho, esse, um bom eu vinho. nunca esqueci, né? Eu nunca Olha o outro. esqueci. Tem um pastor aqui em casa, né? O pastor Batista, ele é muito bacana, muito meu amigo. E Ah, nós tocamos umas músicas aqui, né? E ele disse, poxa, Chiquinho, você toca? Eu disse, eu faço, eu toco umas músicas, mas é música lá do Zé Ramalho, tempo aí atrás que eu tocava. Ele disse, toca uma, eu toquei. E aí ele disse, nossa, que legal, que bacana. Mas, dentro desse assunto, tá nós estamos aqui prestando, rapaz. falando, tem pessoas que não suportam isso. sim, sim, então. Isso tem a ver com essa percepção de santidade e pecado, ela tem a ver, como eu falei antes, até com o nível cultural da pessoa. Sim. A pessoa vai dizer assim: o crente não pode ouvir música do mundo. Aí ela não, só ouve música do cantor cristão, por exemplo. Tem lá o hino Castelo Forte, que foi Martinho Lutero que escreveu, Muito bonito. foi no ritmo da taverna. Os caras estavam lá bebendo a caneca de cerveja, de conhaque, e lá batendo lá, e Lutero bebia. Calvino, né, também. Calvino ele impõe uma doutrina mais pesada, mas na Europa todo mundo bebia e fumava, era algo comum, né? Então, até a limitação cultural, ela vai te dar uma visão de pecado, de santidade diferente, né? Tem gente que fala assim, não, crente só ouve a música da igreja. Aí música clássica, aí põe lá, né? Quando a noiva entra, põe lá a marcha nupcial. Ué, não é música evangélica isso, né? E muitos autores clássicos escreviam para a igreja porque eram pagos, mas eram pessoas que viviam vida desregrada, né? Então, assim, por isso que não é um tema fácil. Você falar de Nós, santidade de pecado não é um tema simples. Você dizer para a pessoa, você está em pecado. Cara, eu pastorei uma outra igreja que teve um irmãozinho que virou para mim e falou assim:
eu estava falando sobre que lá nessa igreja o pessoal fazia muito gatunete na igreja. É, Aí eu falei, gente, nós somos crentes, a gente tem que fazer a diferença na comunidade. Crente não pode ter gatunete. Né? E aí a gente está falando isso, estava conversando e tal. Era gente que tinha condições de pagar. Não era. Hoje, por exemplo, existem comunidades em que você não tem opção. Ou você tem a gatunete ou você não tem nada. Aí é outra coisa. Mas naquela época não era nesse nível. Né? Você tinha a opção, e uma das opções, inclusive, era a gatunete. Então, acabei de falar isso, a gente conversando, né, lá, pregando e tal, falando. Acabou o culto, o irmãozinho me chamou no canto e falou assim: pastor, eu moro lá no pico do morro. Lá a Light não vai, porque os traficantes não deixam. Então eu puxo do poste para minha casa. Eu já pedi relógio, já tentei legalizar. E aí o senhor estava falando isso, eu estava pensando, o que eu faço? O senhor continua fazendo isso. Porque aí o senhor vai ficar sem luz porque o Estado não consegue fazer o papel dele. Isso é diferente. É uma outra situação. Ele, mas eu estou em pecado. Não, o irmão não está em pecado. O irmão tentou fazer o certo, o irmão tentou fazer de tudo, e aí o irmão vai ficar sem luz por causa da violência, por causa do tráfico. Então, assim, esse é um caso à parte. Agora, minha sugestão para o irmão, não fica falando isso por aí, né? Porque isso é questão de testemunho, Ele, não tem nem o que falar, porque todo mundo da rua é assim, porque os traficantes não deixam. Eu vou virar para o irmão desse e falar para ele tirar o gato dele de luz, porque ele está em pecado. Na verdade, o pecado é do Estado, é a omissão do Estado, que não vai lá e não dá segurança para o cara. Então, o pecado aí, ele é social, né? Onde o Estado não faz o seu papel. E aí, por isso que a gente tem que tomar cuidado ao falar de casos e casos. Né? E outras várias situações que, às vezes, a limitação social leva a pessoa a ter que, né, agir de maneiras assim, que são complicadas de falar. Então, não é um tema simples. Né? Isso é pecado, aquilo não é. Não é tão simples assim. E eu acho que a gente precisa ter muita sensibilidade, até porque, já falamos sobre isso, a moral do Antigo Testamento não é a mesma da nossa. Lembre-se disso. Os homens tinham mais de uma mulher no Antigo Testamento. A mulher era um objeto. A mulher era a posse do homem. Vou casar igual a Bíblia. Não vai. Ninguém aqui casou igual a Bíblia. Porque na Bíblia a mulher ficava calada na dela, lá não tinha direito a nada. Queimou o feijão, ela era devolvida. Era um negócio o casamento. Nós não. Nós casamos por amor, teoricamente. Né? Então, assim, ninguém aqui casou igual a Bíblia. Então, até essas percepções a gente tem que tomar cuidado. Né? Tem que ser muito. A gente tem que ter sensibilidade para poder lidar com esse tema, né, de santidade e pecado, que vai além, né, de meros comportamentos. Poder usar roupa comprida ou não, poder ir à praia ou não, poder beber ou não. Isso tem que tomar muito cuidado. Fala, Francisco. Francisco quer falar, não, eu que quero. Quer falar não, Francisco? Levantou a mão aí. Ele esqueceu. Então fala, Zé. Eu me converti com 21, então eu tive muito problema nisso, porque eu achava que a partir dali eu não ia escutar mais as músicas que eu gostava, Legião Urbana, Capital Inicial, AC/DC, Iron Maiden, um monte de música que eu gostava. Eu achava que ia se assumir da minha vida, assim, e eu ficar com o maior sentimento de culpa. Pô, eu gosto de escutar essas músicas, sendo que agora eu estou na igreja e agora eu tenho que escutar só música. E cair na besteira num EBD falar que eu gostava de ler Paulo Coelho. Entre a minha vasta literatura, eu falei, não, eu gosto muito do livro do Paulo Coelho. Para quê? O professor da EBD me sabatinou na sala de aula, falou um monte comigo, cara. Eu, novo convertido, né? Pô, mesmo não concordando, eu fiquei engolindo, né? Aí, não feliz, ele falou com o pastor me chamou no gabinete. Foi, mas aí o pastor foi com mais
prudência, com mais Isso carinho. Não foi aí. igual ele, não. Mas me aconselhou assim: não leia essa literatura, isso não faz bem. Eu, pastor, mas eu gosto. Eu leio Paulo Coelho, eu já li uns romances espíritas muito bons. Assim, eu leio de tudo, pastor. Literatura, eu gosto de ler, eu sou um amante da leitura. Eu não me apresentaram ainda bons livros evangélicos para ler. Quando eu tiver, eu vou lê-los, mas por enquanto só a Bíblia mesmo, que eu leio e não Então, entendo muitas essa coisas. questão de até do acesso, né? À leitura, à música, à cultura. O crente não pode ter acesso à cultura, né? Ele está pecando, É, né? O que é a cultura que o tava crente pode ter acesso? O que me faz mais eu, santo ou menos santo, né? Em ler uma determinada literatura, assistir um determinado tipo de arte, né? Então, isso é, são coisas que a gente precisa. É claro que a pessoa vai falar assim: ah, eu fui na parada gay. Pô, aí aí complica, né? não. Aí Não, já eu fiquei é carregando um difícil, né? sentimento, eu fiquei Mas carregando um assim, sentimento de culpa por um bom tempo, assim, então, por causa da música, por causa da literatura. Eu falei, pô, então agora eu não vou falar o que eu leio, mas eu vou continuar é lendo. complicado, não são temas fáceis de se lidar, porque É, isso tem muito a ver com a percepção do grupo, né? A questão é, pessoal. E às vezes você não tem na Bíblia especificando, né? Isso que é o cuidado que a gente tem que ter. Fala, Cristiano, depois tem. o Francisco. Ok. Não, eu só queria pedir para os irmãos então orarem por mim, porque só hoje eu acho que eu já escutei Nirvana, escutei Pro System inferno. of a Down, esse negócio todo. Eu acho que eu tô condenado, cara. Porque assim, Está condenado. Você vai para o Canadá por isso. Não, não, pois é, o Ricardo e Jair também que está contribuindo aí, eu acho muito interessante esse tema, por quê? Porque, assim, eu faço parte do louvor da igreja, então eu acabo escutando muita música mesmo, assim, Sim. entendeu? E o que eu acho interessante, realmente, até se a gente for parar para pensar sobre a perspectiva de mensagem mesmo, essa questão de cultura, né, essa questão de nós elevarmos, né, o nosso pensamento de certa forma, a gente percebe que, infelizmente, tem até músicas dentro do meio cristão, né, músicas evangélicas que assim, não passam, muitas vezes, uma mensagem Isso, é isso aí. faz Falou tudo. É isso aí. É e ao música mesmo, evangélica que não tem conteúdo evangélico, entendeu? pois é, E e ao onde mesmo está a tempo, santidade, né? pois é, ao mesmo tempo a gente escuta, às vezes, algumas músicas Pode prega para mim, rapaz. do que, ser, do que seria ali um meio, que dizem, né, um meio secular, no caso, né? E às vezes tem mensagens interessantes e tudo. Eu sempre gostei, a verdade é, eu gosto muito de rock, a verdade é, eu preciso do som da guitarra, eu sempre falo isso. Sim, legal. Entendeu? Para viver, assim, eu preciso do som da guitarra. E eu gosto de pesquisar um pouco o sentido das letras. Era engraçado que nos anos 70, 80, tinha muita música ali, que o pessoal, tipo assim, lançava, o pessoal já falava assim, não, isso aqui é coisa do demônio. Eu devia nem escutar a música direito, mas Isso aí, entendeu? e é engraçado que tem muitas músicas ali, eu não vou falar aqui muito para não delongar muito, mas quando eu comecei a pesquisar um pouco do sentido das letras que os autores queriam dar, eram mensagens assim, muito interessantes mesmo. Assim, Sim. é uma questão espiritual que valeria a pena ali alguma pesquisa. Avaliar mais, né? Sim, sim. É isso né? aí. Então, mas olha só, Cristiano, isso tem a ver com nível cultural, entendeu? Isso tem a ver com percepção de vida. Sim, sim. Eu não estou dizendo que um está certo ou está errado, não. Mas dependendo, o cara estudou, uma pessoa que estudou música, né, que teve acesso a peças de teatro, que tem acesso à leitura. A minha esposa estava até comentando que tem uma pesquisa nas escolas da Prefeitura do Rio, perguntando quantos livros tem na casa dos alunos. Né? Eu dei aula para alunos de sexto ano, uma época, aí eu falei, vocês pegam uma revista em casa, jornal, tinha aluno que falava assim, tinha aluno não, a maioria dos alunos falava assim, a gente não tem livro em casa, a gente não tem revista, nossos pais não leem jornal. Eu levava as minhas revistas para fazer o trabalho com eles. Então, esse aluno ele vai ter muita dificuldade
de ter uma percepção cultural mais ampla. Na igreja, ele vai sofrer o mesmo problema, né? Sim, Agora, sim. aquele adolescente, aquele jovem que teve acesso à cultura, à leitura, né, que pôde entender o que é arte, ele vai ter uma percepção de santidade e pecado diferente daquele que não teve. E isso é algo que nós que estamos nas igrejas, a gente precisa olhar com cuidado. Primeiro, para não agredir as pessoas, né, obviamente, e também para respeitar, para ensinar, para libertar, né? Mas esse processo de libertação é complicado, porque leva tempo, é um processo, mas também muito também para respeitar a limitação do outro, né? Antigamente tinha muito aquilo lá, bate palma, não bate palma, né? Então até que ponto vai brigar por isso? Até que ponto aquele grupo aceita, entende ou não? Então são questões que precisam ser levadas, Ricardo, né, avaliadas aí. só O teve Francisco um falar jovem hoje. pastor. Deixa o Francisco falar aí, pela ordem. Francisco. Você é batista, irmão. Fala, Francisco. Falo assim, na verdade, na minha igreja tinha um grupo de bolivianos. Quando começou, tinha 8 bolivianos. E você sabe a cultura do boliviano, eles quase não tomam banho. Eles não É gostam mesmo? muito. Aí é pecado, irmão. Então, é isso que eu estou falando. Então, eu ficava no meio deles, ensinando, né, o evangelho, que eu estava sempre com ele. Damião esse é um dos pioneiros da nossa igreja, que hoje ele está já dirigindo a igreja, esse Damião. Tá me ouvindo legal? Tá me Estou ouvindo, ouvindo? tá dando para ouvir. Então, veja bem, eles eram fedidos. E Só resuma mais a história, que é do nosso tempo. eu vou resumir rápido. Uma vez me perguntaram assim, mas Francisco, você como você aguenta estar lá no meio deles, lá, bem pertinho você está? Aí eu digo, não, irmão, eu não aguento não, mas nós temos que estar. Eu quase não aguento, mas eu tenho que estar lá, eu preciso fazer algo. Hoje eles são da igreja, aprenderam a cultura do Brasil, tomam bem, vivem limpinhos, mas se alguém não ensinar, não é verdade? Sim. Então, a gente tem muita diferença cultural, não só de um país para o outro, de um bairro para o outro, cara. De um bairro para o outro, às vezes a gente tem diferenças de cultura. Então, isso a gente tem que levar em conta, entendeu? Fala, Jair. Só o que me confortou depois foi um jovem pastor, jovem porque ele era jovem mesmo, e ele me falou uma coisa que a partir dali eu consegui conduzir isso melhor. Ele falou, cara, se as músicas que você gosta, Legião Urbana, AC/DC, não te lembram a época que você fazia coisas que não condiz com o evangelho hoje, cara, tudo bem, a música que você gosta. Aí ele deu exemplo, eu gosto de MPB, eu gosto de uma música lá, porque são músicas boas e não tem nada a ver você, como cristão, você só gostar de música cristã. Sim. Agora, se te traz um tempo que você fazia coisas que não condiz, aí realmente não é legal, porque você toda vez que você ouvir, você vai lembrar. E os livros, o livro ele também deu um exemplo legal. Ele falou, cara, você gosta de ler Paulo Coelho? Ok, sem problema nenhum, é uma cultura. Você vai aprender alguma coisa ali Ele falou, eu não gosto, mas o assunto pode interessar e tudo. Mas ele falou, você tem que conhecer a literatura, os livros do Paulo Coelho tão bem e conhecer também Mateus, Lucas, João, da mesma forma. Então, assim, você tem que equilibrar as coisas, você tem que conhecer também a Bíblia. Então, Jair, mas olha só como isso, olha só. Tem que conhecer a Bíblia e conhecer Paulo Coelho. Por quê? Entendeu? Como que a nossa percepção de pecado, é isso que a gente precisa pensar. Ser santo ou pecador, pela música que eu ouço, por quem eu leio, entendeu? Eu não estou dizendo que ele está errado, mas isso é limitador, né? O próprio texto bíblico, ele vai dando as ideias de comportamento de acordo com a época, de acordo com o tempo, de acordo com o livro. Então, assim, não é um negócio simples, né? Não é, não, olha, isso me lembra coisa boa, então não é pecado. Isso me lembra coisa ruim, então é pecado. Não estou dizendo que isso está errado, não. Mas, ainda assim, não responde a tudo, né? É essa a questão. Não é.
até a galera querendo falar aí, gente, só que eu tenho que terminar, porque já está. Valeu. Tem outra aula Não. daqui a pouco. Vamos lá. Pera aí que eu vou falar. Pera aí que eu vou falar. Dá licença. Quem vai falar? Fala. Não, mas só para complementar isso aí que o Jair falou, eu também acho interessante o seguinte. Na verdade, eu estava até vendo um irmão falar e tudo, eu achei interessante, porque ele falou assim, se a gente for olhar bem, um músico é o único cara que perde o emprego quando se converte. Porque quando o cara é músico, ele se converte, o pessoal já quer que ele cante só música gospel. É isso aí. Só que às vezes o ganha-pão do cara é o estilo dele. Aí, e o engraçado é o seguinte, nós temos, eu acredito muito nisso, eu acredito que nós temos o potencial de levar realmente luz, uma mensagem do evangelho para fora dessa forma, por assim dizer, né? E através da música gospel, mas através também de um redirecionamento, por assim dizer, ético, até dentro da música brasileira. Que o que eu vejo mesmo, quem é músico sabe disso. A gente está vendo, por exemplo, um crescimento muito grande do funk. Cara, o funk, assim, desculpa quem gosta de funk, não sei se tem alguém que gosta de funk aqui. Quero que não, né? Mas assim. Resume, irmão. Mas assim, a gente vê esse tipo de degradação mesmo, e assim, nós podemos também nos colocar como culpados disso, de certa forma. Porque se nós tiver essa mentalidade, não, vamos transformar a cultura brasileira para o bem, né, contribuir, de certa forma, para o bem. Ah, sim, você teria outra percepção de música. Uhum. Você falou beleza. isso aí, eu lembrei o seguinte, Cristiano, eu dei aula para um seminarista, que ele se converteu, ele tocava na noite do Rio, né? Banda e tal, não sei o que, cantava, fazia aquele negócio de que o pessoal, a gente paga quando vai no restaurante. Uhum. Sim. Enfim, ele tocava, né? Aí, assim que ele se converteu, o pastor dele virou para ele e falou assim, ó, você tem que parar de tocar na noite. Ele, pastor, mas esse é meu ganha-pão. Aí ele, não quero saber. Se você quiser continuar nessa igreja, você tem que sair da noite. Aí o que ele fez? Ele saiu da igreja. Porque assim, o cara, ele não tinha naquela hora como sobreviver, né? Depois ele arrumou outro emprego, né? Em outros ambientes e tal. Mas é justamente isso que você falou, entendeu? É algo que precisa ser revisto. Né? É sinistro. Galera, eu vou terminar aqui, que a gente está com outra aula aí. Mais alguém queria falar aí? A Vânia queria falar aí? Depois manda lá para o grupo lá, Vânia. Aí eu respondo lá, a gente continua. Na aula que vem, a gente vai continuar falando do tema, né? Que é um tema... É lamentável esse conselho do pastor aí. O rapaz saiu da igreja. Saiu da igreja. Assim, como é um tema realmente que traz essas questões, a gente, né, ele prolonga um pouco. Mas aí a gente continua na próxima semana. Valeu? Beleza, galera. Valeu. Até daqui a pouco. Valeu, Luné. Valeu, pessoal.